Estamos aqui com a candidata Elô, candidata a deputada estadual pelo Partido Verde. O número é 43013. Elô, fale um pouco sobre você. Bom, eu tenho 51 anos, mas eu falo que eu tenho 52, porque 51 é o número de pinga. Então fica o 52 fica mais bonitinho. Eu sou bióloga formada pela USP e tenho pós-graduação pela FGV em negócios financeiros. Sou funcionária do Banco do Brasil há 27 anos. E qual é a sua grande paixão? A minha grande paixão está aqui estampada no meu peito. É a bicicleta. Eu sou ciclista urbana há 30 anos. 30 anos? Sim, mas eu já caio em bicicleta desde os 5 anos de idade. Certo? Porque minha mãe proibia andar de bicicleta, então eu pegava dos amigos, eu continuei caindo, só que ela não sabia. Meu primeiro emprego, meu primeiro salário, eu já comprei a minha bike. Que maravilha! Aliás, isso faz parte do meu projeto, pelo direito de ir e vir de bike. Não se esqueçam, ciclista vota em ciclista. E eu fiquei sabendo que você em São Paulo tem uma tendência a encontrar com uma turma toda para passear de bicicleta? Isso, tem assim várias turmas, eles saem à noite de vários locais de São Paulo. Só para citar alguns nomes, tem Saia à Noite, que é um grupo só de mulheres, que saem na segunda e na quarta-feira. Tem o grupo do Olavo, que sai no sábado, tem Tuto Bikes, tem vários grupos. E sem medo de passar vergonha, porque tem o pessoal que vai mais rápido, tem o pessoal que vai mais devagar, e eles dão apoio para todo mundo. Fica uma turma na frente, organizando, para pedir para parar se for necessário, uma turma no meio do grupo e alguém para fazer o fechamento. Se alguém cair, alguém precisar de algum auxílio, para todo mundo, ou seja, o pessoal é muito unido, dá para ir sem medo. E a relação entre os carros, as motos, como é que fica a bicicleta? É muito difícil. O que falta muito é o respeito pelo ciclista. Seria bom as pessoas lembrarem que cada ciclista na rua é um carro a menos, se somando ao trânsito e diminuindo a poluição. E são muitas as pessoas que andam de bicicleta, tem aumentado bastante, principalmente por causa do trânsito. Cada vez que a gente sai de carro, não demora muito tempo para a gente se arrepender, porque você projeta um tempo e acaba utilizando um tempo muito maior, porque principalmente nos grandes centros urbanos, qualquer coisa que aconteça, o trânsito pode parar realmente. E, aliás, é um dos meus projetos, a implantação de uma maior quantidade de ciclovias possível, principalmente em São Paulo, e obviamente se der certo em São Paulo, que é uma cidade com um trânsito tão caótico e tão difícil, obviamente pode se implantar em outras cidades, não é verdade? E leis mais rígidas para os motoristas que não respeitam esses ciclistas e os atropelam ou mesmo provocam acidentes. Vale lembrar que o ciclista também tem a sua parte de responsabilidade e não pode pedalar em qualquer lugar. Tem as ruas, as avenidas que têm assim um grau de perigo muito grande e elas devem ser evitadas, principalmente nas cidades grandes. Então ele também tem que procurar ter esse cuidado de estar não só bem equipado, mas como pedalar realmente consciente de que ele é uma criatura frágil ali no meio do trânsito, principalmente em função dos ônibus e dos veículos maiores, ônibus, caminhões, carros. E vale muito treinar, principalmente o pessoal da noite. Se vocês quiserem saber a turma que pedala, pode entrar no meu site, que eu tenho assim, sugestões de muitos e muitos grupos que pedalam, inclusive fazem saídas assim no final de semana para treinar mesmo e perder um pouco o medo, porque tem que ter segurança para pedalar no trânsito. Pedalar com medo é melhor não pedalar. Tem que estar seguro do que está fazendo, porque realmente não é uma tarefa fácil. Por que você escolheu o Partido Verde? Porque eu queria ter orgulho do partido que eu estou defendendo. O Partido Verde é um partido ético, um partido limpo, um partido transparente. E as pessoas que estão envolvidas com ele, a gente vê que tem projetos. Eles querem realmente fazer alguma coisa pelo país, pela cidade e pelas pessoas.
Eles têm o objetivo de representar os cidadãos, porque eu tenho os meus projetos, mas as pessoas também têm aquelas ideias que podem levar para a gente e a gente colocar em frente. O candidato tem que estar disponível para os eleitores e para os outros cidadãos. Hoje a gente observa a cidade, né, nessa eleição, panfletos jogados nas esquinas, essas estruturas que eles colocam com a foto do candidato, uma poluição visual tremenda, né? Como é que você percebe isso, Elô? Eu acho que isso provoca uma verdadeira ojeriza nos eleitores. Você tem dificuldade até de oferecer o santinho para o eleitor, porque ele se recusa, porque é muita gente oferecendo, é muito papel, é muita informação, então isso causa um certo estresse político, vamos dizer. Então, eu acho que no mínimo não é uma atitude, não é uma campanha sustentável. Imagina a quantidade de material no final da eleição que está julgado e que vai ser dispensado. Então, eu acho muito importante que as pessoas tenham a consciência de pegar esse material e reciclar. É papel, é plástico, são os outdoors, de forma a pelo menos minimizar esse prejuízo que a gente está oferecendo aí para a natureza. Imagina o quanto de árvore que está sendo detonada para poder fazer tanto folheto, tanto material. E, infelizmente, é assim que a campanha é feita, não tem outra saída. Pelo menos no momento como ela é projetada. E democracia significa o que para você? Democracia é oportunidade para todos os cidadãos. É muito importante que a pessoa tenha acesso a gente combater o analfabetismo, que é muito grande no país, embora assim os números falem que o analfabetismo diminui, mas diminui em que sentido? Por exemplo, a promoção automática. Promoção automática, as pessoas passam de ano e muitas vezes sem saber, de fato, ler e escrever. Então, a escola tem que garantir a continuidade do estudo e garantir que essas pessoas sejam capazes de adquirir um espírito crítico e não simplesmente passar de ano, porque isso é uma forma de dizer que diminuiu o número de pessoas alfabetizadas. Mas alfabetizar não é só ela tirar o diploma, é de fato ela aprender e estimular essas pessoas a ficarem na escola. Por exemplo, cursos técnicos nas escolas públicas, municipais e estaduais, a exemplo das escolas técnicas federais. Por que só nas escolas técnicas? Realmente, se a pessoa não tem um incentivo, por exemplo, sair do ensino médio já com uma formação, maravilha, a formação já vai dar uma possibilidade, mesmo ela não tendo acesso já de imediato a uma faculdade, ela pode procurar um emprego, pode sim se envolver no mercado de trabalho. Gente, se a pessoa não tem formação, não tem escolaridade, não tem emprego, qual que é o caminho mais provável da pessoa? É cair na indigência, na criminalidade, nas drogas, cadeia e tudo mais, porque a pessoa tenta sobreviver de qualquer jeito. Depois de cair nesse contexto, a volta é muito difícil. Por exemplo, uma pessoa que acaba ficando nas ruas, um morador de rua, como que ela pode tentar ser reincluída na sociedade sem documentos, sem nenhuma formação, sem roupas? A pessoa mal tem roupa, então é praticamente um caminho de ida sem volta. Então, o melhor é, ao invés da gente tentar reabilitar essas pessoas, a gente procurar impedir que elas caiam nessa situação. Muito melhor a gente prevenir do que permitir que isso aconteça. Oi, por favor, qual a sua pergunta à candidata Elô, candidata a deputada estadual pelo Partido Verde? Elô, rodízio de carro, mais ajuda ou mais atrapalha? Mais ajuda. São Paulo sem rodízio vai virar um estacionamento. Tem muitos lugares que já não se anda em qualquer horário do dia ou da noite. E é necessário que as pessoas contribuam, colaborem com o rodízio. Não adianta nada você ter 2, 3 carros e aí você anda o dia que você quiser de carro pela cidade.
Existem outras opções. É complicado você deixar de usar o seu carro em muitas situações? Sim, mas existe o transporte público, existe o metrô, existe o trem e a solidariedade. Ofereçam carona. Na maioria das vezes as pessoas usam o carro sozinho. Você vê muitos e muitos carros com uma pessoa apenas. Agora, uma outra opção muito agradável, prazerosa, é a bicicleta. Se você tiver uma, use. Você vai unir o útil ao agradável e ao responsável. Satisfeito com a resposta? Satisfeito. E a sua mensagem para os eleitores? Gente, vocês eleitores é que vão escolher o destino do nosso país. É o voto de cada um que vai dar essa definição. Então, façam essa escolha com muito critério, com muita consciência. Não vote só porque é o amigo. Conheçam os seus candidatos e cobrem. Cobrem trabalho, cobrem realmente projetos de forma a fazer do nosso país um país melhor. De forma a investir no futuro do planeta, no futuro das novas gerações, para que a gente realmente cresça, a gente tenha uma esperança que o nosso país vai ficar bem melhor. Elô, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.